Pai, eu te louvo, porque nenhuma arma forjada prosperará contra nós. Tu farás que sejam derrotados na nossa presença os inimigos que se levantam contra nós. Por um caminho saíram contra nós, mas por 7 caminhos fugirão, Senhor, da nossa presença. Tu és nosso escudo e proteção em todas as perseguições que vierem contra nós, pois em Cristo somos mais que vencedores. Pai, eu clamo a Ti neste momento, coloca seus anjos das mais altas milícias aqui, Pai, acampa e permita, Senhor, que a nossa transmissão seja feita do início ao final da aula. Assim eu clamo e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, eu vou reiniciar a nossa aula. Bom, antes de adentrarmos ao capítulo 13 de Apocalipse, eu vou fazer umas considerações iniciais, porque alguns conceitos precisam ser ditos para nós entendermos tudo o que vai acontecer no capítulo 13 de Apocalipse. O capítulo 13 de Apocalipse, ele também é uma explicação angelical, como é o capítulo 10, o 11 e o 12. O que eu quero dizer com explicação angelical? Até o capítulo 9, a gente vê uma sequência de atos ocorrendo. Depois João está lá no Aion com Deus e ele vê tudo o que acontece nos capítulos 10, 11, 12, 13 ao mesmo tempo. Então isso tudo ocorre de uma forma junta e não em sequência. E é o anjo mostrando a ele o que está acontecendo. Vejam, quando Deus ele revelou a João o livro de Apocalipse, né, que Apocalipse é uma revelação, ele revela a João todo o plano dele, de Deus, né, para a reconstrução de Israel. Por quê? Deus ele tem uma aliança com Israel muito forte. E por conta desta aliança, que profeticamente falando, em 67, na Guerra dos 6 Dias, quando os inimigos árabes tomaram para si Jerusalém, foi tão importante Israel reconquistar a cidade de Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém precisa pertencer a Israel para que isso tudo ocorra. Vejam, Jerusalém é o palco onde as 3 testemunhas irão, é o palco onde o anticristo vai agir, é o palco onde Jesus virá. A segunda vinda de Jesus é por Jerusalém. E o mais importante, é de Jerusalém que Jesus vai governar o mundo. Então, profeticamente falando, Jerusalém tem de pertencer sempre ao Estado de Israel, porque é ali que vai ser realizado o que hoje a gente vai falar profeticamente, estudando a palavra de Apocalipse 13. E Deus, então, quando a gente chega no capítulo 13, a gente vai ver que tem a primeira besta que vem do mar, que é o anticristo. Depois Deus vai nos falar da besta que vem da terra, que é o falso profeta. Vejam, o anticristo ele vai representar o poder perseguidor de Satanás, operando em e por meio das nações do mundo e seus governos. A segunda simboliza as religiões falsas do mundo naquele momento. Então, enquanto o anticristo ele vem coligado com nações, o falso profeta vai estabelecer uma religião virar. Não, mas historicamente tá. Estão vivo? Vai. Posso continuar? Gente, isso vai de vez em quando acontecer, se a gente sentir que cair, a gente retorna. Estão pedindo para botar em pé, mas não dá. Então olha só, a imagem tem que ficar do jeito que tá. Se a gente tentar virar, cai o sistema. Então, não, a gente até assim que a gente vai conseguir fazer. Então vamos lá. Tá, entendi. Voltando aqui, a Bíblia, quando fala do anticristo, ela fala de 3 formas. Que ele é um espírito, que ele é um homem e que ele é um reino. E a gente precisa entender esses 3 conceitos para quando a Bíblia estiver falando em reino do anticristo, a gente entenda que é o anticristo. Que está falando do espírito dele, que é o espírito, mas é o anticristo. Porque ela se refere ao anticristo dessas 3 formas. E aí, ele é um espírito. O espírito tem a ver com a teologia da mensagem do anticristo. E qual é essa teologia? A mensagem dele é de engano, é de maldade, é de destruição e de perseguição. Guardem essa informação. O espírito do anticristo é de engano,
de maldade, destruição e perseguição, porque nós vamos ver isso no capítulo 13. Mas ele também é uma pessoa. Ele será uma pessoa, um homem, claro que endemoniado, mas é uma pessoa. Então tem gente que entende, não, eu não acredito que o anticristo virá. Ele virá, porque a Bíblia diz que ele virá e ele é um homem. E por fim, ele é um reino. O anticristo ele terá uma coalizão de nações. E nessa coalizão de nações que ele vai dominar, ele vai estabelecer o reino. E o reino que ele vai encarnar vai ser um reino cuja ideologia é de exterminar Israel, matar os crentes e blasfemar contra Deus. Guardem essa informação, porque a gente vai ver isso no capítulo 13. O reino que ele vai estabelecer, que é o reino do anticristo, é de exterminar Israel, é de matar os crentes e blasfemar contra Deus. Então, o anticristo ele vai reunir as nações ímpias sob o comando dele. E a palavra nos diz que esse império que ele vai estabelecer durará 42 meses, né? Então, temos que ter essa atenção, 42 meses. E aí, nós também vamos falar agora de um outro conceito, antes de chegar no capítulo 13, sobre o tempo do fim. Porque lá também está especificado o tempo do fim. A Bíblia descreve o tempo do fim de 3 formas. A primeira, fala em apostasia. O que é apostasia? Segundo o significado online da língua portuguesa, diz assim: renúncia de uma religião ou crença, abandono da fé. Então veja, no tempo do fim, as pessoas vão apostatar. O que isso quer dizer? Elas vão abandonar a fé. As pessoas renunciarão às religiões. E a gente vai entender isso lá na frente, quando eu falar do falso profeta. Então, uma das características do tempo do fim é a apostasia. Segunda, é a grande tribulação, que está lá em Mateus 24, versículos 21 a 22. Meus irmãos, não vai dar tempo de eu explicar muito, porque nós vamos estudar isso em escatologia, provavelmente semestre que vem. Mas o relógio de Daniel, que falam das 70 semanas, a 70ª semana, que equivale a 7 anos, ainda não ocorreu. Os estudiosos, teólogos do mundo inteiro dizem que quando esse relógio começar, startar, será reconstruído o templo de Jerusalém. O que eu quero dizer com isso? Algo vai acontecer no mundo que o anticristo fará um falso pacto de paz e aí reconstruirá o templo lá em Jerusalém. Hoje, onde era o templo, existe uma mesquita do Domo do Ouro, Domo da Rocha. Ela tem até uma cúpula dourada e é da religião muçulmana. Os muçulmanos ficam lá. Algo vai acontecer porque lá será reconstruído o templo. Certa vez a pastora Valéria, conversando comigo, falou assim: Dê, eu soube que já está tudo pronto para a reconstrução de Israel. Eu faço um curso lá online e tem 10 dias estávamos exatamente falando sobre isso, o professor falando, tudo está pronto para a reconstrução do templo. As plantas, o dinheiro, como vai ser feito. Será uma coisa muito rápida a reconstrução do templo de Jerusalém, como está na Bíblia, como ele é descrito na Bíblia. E o que é interessante é que nesses 3 anos e meio primeiros dos 7, com a falsa paz, o templo será reconstruído e os sacrifícios voltarão a ocorrer. Guardem isso, porque um grande sinal que a gente vai entrar no tempo do fim é exatamente a reconstrução do templo de Jerusalém. Então vejam, o tempo do fim ele vai ter essas características bíblicas: apostasia, a grande tribulação, porque quando Satanás quebrar esse pacto que ele fez com os judeus, ele não vai mais permitir os sacrifícios no templo, e esses últimos 3 anos e meio será a grande tribulação, muita dor para todos nós. E por fim, a outra característica do tempo do fim é a revelação do homem da iniquidade. Então veja, quem é o homem da iniquidade? É o anticristo. 2 Tessalonicenses 2, 3b, eu vou ler só a parte final do versículo 3, diz assim:
antes daquele dia, que dia? Olha o que Paulo está nos falando. O dia da revelação do anticristo. Virá apostasia, nós já estudamos. E então, toda vez que a Bíblia fala o então, preste atenção, algo virá. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, no tempo do fim, tem a apostasia, a grande tribulação e a revelação do homem do pecado. Porque quando ele quebra esse pacto de paz, ele vai se revelar na sua plenitude do mal. Aí é o reino do mal se revelando. Amém, meus irmãos? E o anticristo, ele possui características. E nós precisamos entender essas características para identificarmos na palavra o agir do anticristo. A primeira característica do anticristo é a ausência de paternidade. 1 João 2, versículos 22 e 23, eles vão nos dar uma aula sobre a ausência de paternidade do anticristo. Diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Então veja, o anticristo é um espírito de engano, que nós já vimos, e que tem problemas com paternidade, com filiação. Ele odeia família. Ele não consegue conceber que a divindade é uma trindade. Quando eu estava estudando isso, Deus ministrou meu coração fortemente de irmãos pensando em divorciar. Meus irmãos, o casamento é uma coisa sagrada para o resto da vida. É obra de Satanás, porque se tem uma coisa que o anticristo odeia é família. A palavra nos diz isso quando João nos fala, ele odeia o Pai. Ele nega que Jesus é o Filho. Ele não concebe essa relação. Família não faz parte dos planos de Satanás. Cuidado, se você está neste engano, abra os olhos, ore ao Senhor, porque o Senhor ministrou fortemente ao meu coração nesse aspecto da família. Vejam, a mensagem do anticristo é de negar a divindade de Jesus e de negar o amor do Pai para com o Filho. Ele não suporta o conceito que Deus tem um filho. Isso vai diretamente contra a essência do cristianismo, que é a comunhão perfeita do Pai com o Filho, que é a Trindade. Ele não aceita. Segunda característica do anticristo, ele é um homem do pecado. Como nós lemos lá em 2 Tessalonicenses 2:3, diz Paulo: então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. O anticristo é uma pessoa, ele não é um sistema. O anticristo é uma pessoa. Não pense que será diferente. É uma pessoa endemoniada por Satanás, mas é uma pessoa. Outra característica, será objeto de adoração. O que eu quero dizer com isso? Satanás, ele não quer só a alma dos seguidores. Ele quer que os seguidores dele o adorem. E não vai dar tempo de nós lermos todo o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Mas Paulo, ele traz a teologia de anticristo no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Leiam, porque ele evidencia fortemente Satanás. E aí, Paulo diz assim no versículo 4. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Ele quer ser adorado. Quando ele quebrar esse pacto de paz, nos 3 anos e meio finais, ele se assentará no templo. Então ele vai querer governar de lá e ele vai exigir adoração. Guarda essa informação porque eu vou falar dela lá no capítulo 13. Ele também usará de falsos milagres. Outra característica dele, guardem a informação. Versículo 9, Paulo nos fala isso em 2 Tessalonicenses 2. Diz que a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Então vejam, esse espírito de engano fará falsos milagres. Então as pessoas que já estão vivendo na apostasia não vão identificar facilmente que ele é o anticristo, porque ele usará de falsos milagres. E agora, gente, uma parte muito importante. Ele só pode ser revelado, ele quem? O anticristo. Depois que aquilo e aquele que o detém forem removidos.
Meus amados, a gente fala muito assim, a igreja é pré-tribulacionista, somos nós, pré-tribulacionistas. Aqui eu vou passar a base teleológica de quem é pré-tribulacionista ou mid. O que Paulo nos ensina nos versículos 6 e 7 de 2 Tessalonicenses 2. E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele não seja revelado no seu devido tempo. Para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que o agora o detém. Quem o detém? Nós, a igreja, os santos. A nossa oração, ela detém a vinda do Satanás. Mas o que Paulo nos ensina? O ministério da iniquidade já está operando. O que isso quer dizer? As maldades estão no mundo. A gente vê pessoas se suicidando, é tanta doença, é tanta desgraça, é tanta escassez. O império da maldade já está. Mas ele, como pessoa física encarnada, ainda não. Porque é a nossa oração, é a nossa adoração que segura isso. O que Paulo está dizendo? Depois que aquilo e aquele que o detém forem removidos, nós precisamos sair para que ele seja revelado. Só que não, o arrebatamento da igreja é para os vencedores. Não é a igreja toda que será arrebatada, aquele irmãozinho que fica flertando com o pecado, aquele irmãozinho que senta aqui e fica no celular, como às vezes os pastores falam. A igreja que será arrebatada é a igreja dos vencedores. Então a gente precisa entender esses conceitos. Primeiro, se tiver no conceito errado, retornar o seu GPS para se alinhar à vontade de Deus e ser um vencedor. E se nós ficarmos por alguma outra razão, precisamos entender esses conceitos para conduzir os irmãos que não conhecem a palavra. Porque a pressão será muito forte na grande tribulação. Satanás quer ser adorado. Satanás, ele quer tudo o que nós fazemos para Deus. E precisamos entender isso para passarmos isso para os demais irmãos. Amém? E Satanás, o anticristo aqui, a gente está falando do anticristo, ele tem um nome escatológico. Vejam, o nome dele é Gog. O nome escatológico do anticristo é Gog. E ele vem da terra de Magog. Eu gostaria que vocês anotassem Ezequiel, os dois capítulos, 38 e 39. Leiam, porque Ezequiel nos revela o nome escatológico do anticristo. Ele é Gog, da terra de Magog. Gog é a nomenclatura de um governante da terra de Magog. É como se fosse, para a gente entender, ter uma compreensão, o faraó para o Egito. O Gog é para Magog. E eu vou ler só o início de Ezequiel 38, 1, 2 e 3, para vocês entenderem o que eu estou falando. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, vire o rosto contra Gog, da terra de Magog, o príncipe maior de Meseque e de Tubal. Profetize contra ele e diga: assim diz o soberano Senhor, estou contra você, ó Gog, príncipe maior de Meseque e de Tubal. Farei você girar, porei anzóis em seu queixo, e o farei sair com todo o seu exército, seus cavalos, seus cavaleiros totalmente armados e uma grande multidão. Vejam, Deus está dizendo que está virando o rosto para ele. Então, Gog é o anticristo da terra de Magog. O nome escatológico dele também está em Apocalipse 20, de 7 a 10. Eu não vou ler, que não dará tempo. Mas também é usado esse nome escatológico dele, que lá diz assim: quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Gog e Magog. Apesar da palavra falar Gog e Magog, é Gog de Magog, porque Magog é a terra dele. Então, ele possui um nome escatológico. Feitas essas considerações, nós vamos agora estudar o capítulo 13, porque a gente precisava entender o conceito de espírito, de pessoa, de reino, tempo do fim, para agora entendermos o capítulo 13. Versículo 1 do capítulo 13 de Apocalipse. Vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 diademas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Veja, o que significa isso?
Besta é um animal feroz. Aqui é o anticristo. Ele não está saindo nadando. Não pensem que é isso. Aqui, o mar aqui é simbólico. Mar na Bíblia tem um significado. Apocalipse 17:15 diz assim: então o anjo me disse: as águas que você viu onde está sentada a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Então, águas do mar são multidões, nações, povos em turbulência social e política. Então, Satanás ele vai surgir nessa turbulência de nações, social e política. O mar é símbolo de uma superfície não regenerada. É a humanidade não regenerada. É nesse contexto que ele surge. Vejam, as águas são símbolos das nações não regeneradas na sua agitação. Isaías 57:20, ele fala exatamente isso. Ele diz assim: mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar e cujas águas expelem lama e lodo. Então, Satanás vai enviar o anticristo do mar, representando essa multidão não regenerada. E vejam, a palavra diz assim, lá no versículo 1 ainda: tinha 10 chifres e 7 cabeças com 10 diademas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Vejam, chifre na palavra representa poder, reino. Então, tinham 10 chifres, símbolos do poder terreno. Então, o que a palavra está dizendo? Haverá uma coalizão de 10 reinos. Ele é um deles. Só que virarão 7. Em dado momento, ele vai destruir 3 e tomar para si. Por isso que de 10 reinos passam a ser 7 reinos. E diz que ele tem 10 chifres. Vejam, nós vamos ver no versículo 4, mais adiante, que chifre é poder. Satanás dará poder a ele. Mas uma coisa eu preciso deixar bem clara: o poder que Satanás tem não se compara ao poder do nosso Pai, de nosso Deus. Ainda que Satanás tenha poder, Deus tem muito mais. Então o anticristo estará investido do poder de Satanás. Nós vamos ver isso. Mas esse poder não se compara ao poder do nosso Pai, do nosso Deus. E aí ele fala que dos 10 reinos se tornarão 7 reinos. Se a gente for pensar na história, né? Porque os reinos serão anticristãos, tá? Porque ele não vai governar na paz. Ele vai governar porque Satanás, a gente já viu que ele tem o espírito de engano, de maldade, de perseguição e de destruição. Então vejam, ele não será um governo na paz. Será um governo com muitas turbulências, porque nem todos os cristãos vão aceitar o governo dele. E aí, historicamente falando, João, quando ele faz até a menção dos 7 reinos, também faz menção na história dos reinos anticristãos que existiram na antiguidade: Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Mas Denise, são 6, cadê o 7º? O 7º é o do anticristo. Então, quando ele fala desses poderes do mal, historicamente falando, são esses que vieram e se revelarão em outras nações. Mas o certo é que serão nações com a coalizão com o anticristo. E João, ele fala isso porque ele remete ao que a gente tem em Daniel 7, 24 e 26. O profeta Daniel, ele fala das nações anticristãs. Então, aqui é uma clara menção ao livro de Daniel. Então, o reino do anticristo, ele virá com nações dando apoio a ele. Versículo 2. Agora a gente vai ver todo o poder, toda a crueldade dos impérios do passado anticristãos agindo na vida do anticristo. Versículo 2. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vejam, quem está dando poder à besta que vem da terra, que é o anticristo, é Satanás, o dragão. E aqui ele está falando dos 3 impérios da antiguidade anticristãos: a Babilônia, a Medo-Persa
e o Império Grego. E aí ele faz uma similitude para nos remeter a Daniel 7, de 1 a 7. Quando ele fala desses animais, ele compara o reinado do anticristo a exatamente esses animais, que se referem a esses reinados anticristãos da antiguidade. E como? Ele diz que, ele fala claramente, né, que tem a boca de leão, tem os pés de urso e ele é semelhante a um leopardo. Vejam, ele terá a ferocidade do leão, a força do urso e a velocidade do leopardo. O que eu quero dizer com isso? Leão é o Império Babilônico, o urso é o Império Medo-Persa e o leopardo é o Império Grego, que está lá em Daniel 7, de 1 a 7. Então, no capítulo 12, a pastora Valéria falou assim, a serpente, o dragão era a antiga serpente. Por que aqui no capítulo 13 a gente já está falando de Satanás como dragão? Porque ele, nesses anos todos, da antiguidade toda, ele se alimentou dessa maldade. Então ele é esse dragão dos impérios anticristãos. Por isso que ele é um espírito de perseguição. Porque ele tem toda essa maldade já inserida nele. Então o anticristo será extremamente perverso. Vejam, o anticristo ele é o braço de Satanás, enquanto o falso profeta é a mente de Satanás. Ele será totalmente mau, não tem nada de bom nele. Então a besta que surge do mar, que é o anticristo, simboliza o poder perseguidor de Satanás incorporado em todas as nações e governos do mundo através da história. Então tudo que a gente vê na televisão de coisas ruins das nações é o que ele vai incorporar no final de uma forma só. E ele agirá, o anticristo, agirá no poder de Satanás. Versículos 3 e 4 do capítulo 13. O dragão, veja, ele não fala mais antiga serpente. Capítulo 12 ainda falou da antiga serpente, mas agora só fala de dragão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo, quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Então vejam, o dragão dará esse poder ao anticristo. O que a palavra está nos dizendo? Uma das cabeças que emergiu da besta, que emergiu do mar, que é o anticristo, terá um ferimento mortal, mas será curado. Ele vai ressuscitar. Lembra que Paulo falou dos falsos milagres? E eu falei, guarda o conceito, porque Satanás usará de muito falso milagre por engano. Essa cabeça do anticristo, que vai ser ferida mortalmente, é como se o reino dele fosse abatido. E todo mundo vai ficar assim, meu Deus. E aí o que acontece? Ele vai ser curado de uma forma como se fosse um milagre, entre aspas. E aí ele vai se distinguir naquela coalizão de 7 reinos como uma pessoa sobrenatural, como uma pessoa de um poder diferente, por um ato que será um simulacro. O que é um simulacro? É uma representação, uma imitação da ressurreição. Vejam, Satanás vai reproduzir a ressurreição no anticristo. Isso nos remete a quê, meus irmãos? Vejam, o próprio sinal que Jesus usou, sendo o maior sustentáculo do seu ministério, que é a sua ressurreição. Satanás, por meio do anticristo, vai imitar e vai fabricar, porque é uma imitação, essa falsa ressurreição. E aí, o anticristo vai se distinguir como uma pessoa sobrenatural, de uma forma extraordinária. E as pessoas não vão ter dúvida do poder dele, porque ele ressuscitou. Então vejam, quando fala assim, quem poderá ir contra? Quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? As pessoas ficaram maravilhadas. Mas Paulo já tinha nos advertido, usará de falsos milagres. E essa ressurreição dele é um falso milagre. Vejam, Satanás ele governará no fim dos tempos, na grande tribulação, em pessoa.
por meio do anticristo. Então, o anticristo é essa encarnação de Satanás. E ele realiza falsos milagres, como é o caso que nós vimos e que está lá. Paulo nos falou em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, que eu não vou ler, que não dá tempo. Mas Paulo nos diz claramente que ele terá a ação de Satanás com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Então, Paulo já tinha advertido, cuidado com as maravilhas enganadoras. E ele não só fará falsos milagres e maravilhas enganadoras, ele usará de falsos ensinos. E a gente vai ver isso mais adiante quando eu falar do falso profeta. O falso ensino fará parte de todo esse plano de Satanás para levar a humanidade a adorá-lo. Vejam, nesse tempo, os homens não vão suportar a sã doutrina. Vejam, Deus vai enviar as 2 testemunhas que nós vimos no capítulo 11. E nós vimos que as 2 testemunhas vão falar do ministério de Jesus. E mesmo assim as pessoas não vão aguentar a sã doutrina. Paulo nos fala isso no versículo 11 do capítulo 2 de Tessalonicenses, que diz que Deus envia um poder sedutor a anticristo, porque até Satanás está sob o poder de Deus. Deus vai permitir que isso tudo aconteça, gente. Não tem jeito, é bíblico, vai acontecer. E as pessoas vão acreditar nesse poder sedutor dele e vão acreditar nas mentiras que ele vai contar, que o anticristo vai contar. E assim ele vai dominando o mundo. E esse tempo dele é o que João denominou de pouco tempo, 3 anos e meio. E ele sabe que são 3 anos e meio. Por isso que a operação da iniquidade, nos nossos dias, ela está muito mais rápida. E ela está mais rápida justamente porque ele sabe que tem um tempo certo para ele se manifestar na Terra. Vejam, o tempo que ele vai se manifestar, que é da grande tribulação, que são os 3 anos e meio, é esse tempo que as 2 testemunhas virão e que muitos cristãos serão perseguidos. É aquele período que a pastora Valéria falou no capítulo 12. Muitos cristãos morrerão porque não vão aceitar se alinhar a Satanás. E aí, precisamos entender, mas Denise, isso só vai acontecer em Jerusalém? Não. Gente, o reino dele será na terra. É claro que Jerusalém sofrerá muito mais porque ele vai estar lá. Mas a palavra nos diz que o reino dele é sobre a terra. Vamos lá. Apocalipse 13, 7b diz assim: foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Então, a autoridade que Satanás deu ao anticristo é sobre toda tribo, povo, língua e nação. Então, não pensem que nós aqui vamos, se nós não formos arrebatados, estaremos livres dele. Não. Por isso que a gente tem que ter esses conceitos na mente, para a gente identificar e não se curvar aos falsos milagres, aos falsos ensinos que virão no fim dos tempos. Amém, igreja? E aí, o anticristo vai exigir adoração. Vejam o que eu falei no início, ele não quer só a alma do ímpio, ele quer adoração. Versículo 4 do capítulo 13, diz assim: adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Então vejam, a adoração ao anticristo é o mesmo que a adoração a Satanás. O grande e último plano do anticristo é levar seus súditos a adorarem Satanás. Prestem atenção nisso. O anticristo vai se tornar irresistível. Terá a aparência de um inimigo invencível. É a parte B do versículo 4. Quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Vejam, o anticristo ele tem um poder político e militar muito forte. O poder dele vai ser muito nesse aspecto. Então, as pessoas vão ter um medo muito grande e vão achar que ele é invencível. E vão se submeter. Nem todos, porque os cristãos verdadeiros não vão, não. E aí, o anticristo, com esse poder, ele vai agir por um determinado tempo e com essa autoridade. Vamos ao versículo 5 do capítulo 13. A besta foi dado uma boca para falar com palavras arrogantes e blasfêmias.
e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Então veja, a autoridade que foi dada ao anticristo para fazer muita coisa ruim, nós vamos ver mais adiante que será muita coisa ruim, ela tem prazo de validade, 42 meses. A palavra nos diz isso. A autoridade dele sobre todas as nações durará 42 meses, que são 3 anos e meio, são os últimos 3 anos e meio da 70ª semana de Daniel. E ele vai falar palavras arrogantes e as blasfêmias, todas contra Deus. Lembra que o projeto de reino dele é o quê? Destruir Israel, perseguir os cristãos e blasfemar contra Deus. Aí aqui a gente entende no versículo 5 o que ele vai fazer. E ele vai blasfemar contra Deus e contra os santos que estão no céu. Porque vejam, ele odeia paternidade. Ele não aceita Jesus como filho. Ele não aceita Deus tendo um filho e tendo o amor de um pai para o filho. Ele não aceita nada disso. Então o que ele vai fazer? Se voltar e blasfemar contra Deus e contra os santos. Versículo 6 do capítulo 13. Ele abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam no céu. Então ele vai falar tudo que ele pode contra Deus. Ele vai usar de armas para ridicularizar Deus. Ele vai fazer chacota com o nome de Deus. E lembre-se, ele vai estar lá no templo, porque ele vai querer governar de lá. Então ele vai destruir tudo que ele puder do Altíssimo, porque ele quer desconstruir o Pai maravilhoso que nós temos. Como esse é o período da grande apostasia, né? Os homens não suportarão as verdades de Deus e obedecerão os ensinos do demônio. Então veja, por isso que a apostasia virá para que depois ele seja revelado, porque as pessoas vão ter abandonado a fé. Então tudo que ele falar contra Deus, por incrível que pareça, muitos acreditarão. Então ele se assentará no templo de Jerusalém, fazendo-se passar por Deus, né? Paulo nos diz isso no 2 Tessalonicenses 2, versículo 4, parte B, que diz lá, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então veja, ele vai exigir adoração, ele vai sentar no templo, ele vai querer governar o mundo como se fosse Deus. Olha a mente de Satanás agindo no anticristo. E ele vai perseguir e matar os santos. Vejam o que diz a parte A do versículo 7 do capítulo 13. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Santos somos nós, separados, né? Aqueles que cremos em Jesus como nosso Salvador. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Mas a parte A diz, foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Então veja, aqueles que não estiverem se curvando ao anticristo, eles serão perseguidos e mortos, muitas vezes, pelo anticristo. Porque a palavra diz que foi-lhe dado poder para guerrear, ele vai fazer guerra contra os santos. E vai vencer, porque a parte A do versículo 7 diz que vai vencer. Isto quer dizer que o anticristo vai matar os cristãos que não se sujeitarem a ele. Mas, mediante a morte, os santos vencerão o anticristo. O que eu quero dizer com isso? Na aula passada, no capítulo 12, nós vimos no versículo 11 do capítulo 12 exatamente isso. Quando o anticristo mata os cristãos, ele acha que está vencendo, mas não. Pela morte, nós vamos estar vencendo o anticristo, porque nós não vamos nos render a ele. E eu costumo dizer que esse chamado que todo cristão tem, que é estar preparado para morrer se for preciso, eu chamo de chamado ao martírio. Martírio vem da palavra martíria, que é testemunha. Porque nós, como testemunhas da obra de Jesus, temos que estar prontos, porque nós não vamos nos submeter ao que o anticristo vai fazer. Então a gente não vai ter muito caminho a seguir, porque se a gente não conseguir fugir dele e ele nos alcançar, a palavra diz que foi dado poder para ele guerrear contra os santos e vencê-los. Só que a nossa morte vai representar a vitória sobre o anticristo, porque a gente não vai estar se rendendo a ele. Vejam,
nesse tempo, muitos santos serão martirizados pelo anticristo, pois foi dada autoridade para ele fazer isso. E a adoração que o anticristo vai exigir, ela é universal. Não pense assim, eu estou no Brasil, ele está lá em Jerusalém. Não. A palavra diz que ele vai exigir uma adoração universal, porque o reino dele não vai ficar restrito a Israel. Ele vai querer reinar sobre o mundo todo. Só que no mundo todo tem cristão. E cada cristão que se levantar contra ele, ele vai ter problema. Por isso foi dada autoridade para ele guerrear. Ele vai vencer, né? Mas na morte a gente vence o anticristo. Mas terão aqueles cristãos que não vão estar expostos diretamente, que vão continuar levando a palavra, que vão continuar fazendo com que outros se convertam a Jesus, e vai haver muita salvação durante a tribulação. Assim eu creio, porque será um período tão difícil que aquele que estiver levando a palavra com a fé vai fazer com que muitos se convertam à palavra de Deus. E aí nós vamos falar da exigência de adoração que Satanás vai fazer, e é no mundo. Vamos ler os versículos de 8 a 10 do capítulo 13 de Apocalipse. Diz assim: todos os habitantes da terra, todos os habitantes da terra, planeta Terra, adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Então, olha só. Por toda a terra, os habitantes adorarão a besta. A exceção, qual é a exceção? De nós, aqueles que tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Livro do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Que quem tem ouvidos ouça. Agora a parte mais importante. Quem tem ouvidos ouça o quê? Vamos lá. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Vejam, vamos voltar ao versículo 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. A gente viu anteriormente que quem adorar a besta, que aqui é o anticristo, vai estar adorando Satanás. Então, o que o versículo 10 está falando? Se alguém há de ir para o cativeiro aqui é inferno. Então, se você adorar a besta, você vai para o inferno. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Então, quem adorar a besta, irá para o inferno. Agora, vamos seguindo. Se alguém há de ser morto à espada, haverá de ser morto. Quem vai ser morto à espada? Aqueles que não... Todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Porque aqueles que têm vão preferir a morte, a espada, do que adorar a besta. Entenderam? E aí o versículo 10 termina assim: aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Então os santos vão preferir serem mortos à espada do que irem para o cativeiro. É isso que os versículos de 8 a 10 estão nos ensinando. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Ou seja, os que adoraram a besta. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser morto. Somos nós que temos o nosso nome no livro da vida do Cordeiro. Amém? Por isso que ele termina: aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Vejam, e no versículo 16, então, vai ter essa perseguição, a exigência da adoração. E no versículo 16 do capítulo 13, ainda tem assim: também obrigou todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Então, além da adoração, haverá uma marca. Eu vou falar mais adiante, tá? Eu não vou falar da marca agora, não, mas eu vou falar. O que é importante a gente entender é que, ao saber que Deus tem seus selados e nós temos o selo de Deus, o anticristo, a besta, vai estabelecer a sua marca e vai marcar os seus seguidores, tá? Eu vou falar isso mais adiante. O anticristo, ele vai perseguir cruelmente
aqueles que se recusarem a adorá-lo, tá? E o versículo 15 do capítulo 13 é muito claro a explicar isso. Olha como quando a gente adora Deus, eu fico imaginando o inferno sendo abalado. A adoração é algo tão profundo na vida da nossa vida cristã, que às vezes a gente não tem o alcance de entender. A adoração é muito importante. Oração é adoração. Adoração, quando a gente está aqui na igreja ou em casa, adorem, coloquem louvor, porque a adoração abala o poder das trevas. É tão forte que ele vai querer isso para ele. De tão importante que é a adoração. Versículo 15. Diz assim: foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Eu vou falar dessa imagem mais adiante, mas vai ter sido uma imagem que quem se recusar a adorar a imagem vai ser morto. Olha como a adoração é algo que Satanás busca veementemente. A palavra adoração, ela vem do grego proskuneo, que quer dizer beijar a mão em sinal de reverência, cair de joelhos e tocar o chão com a testa, como expressão de profunda reverência, ajoelhar-se ou prostrar-se, prestar homenagem ou reverência a alguém. É isso que ele deseja dos seus súditos, essa adoração. E ele não vai ter limites para estabelecer esse regime de adoração. Então o anticristo, ele se levantará contra a igreja, contra o culto e contra toda expressão de fidelidade a Deus. Porque quando a gente está orando e a gente está louvando ao Senhor, nós estamos sendo fiéis a tudo que Ele espera. Verdadeiros adoradores de espírito, né? Coração e de espírito, é isso que Ele deseja de nós. Então, tudo que Satanás puder, ele vai fazer nesse período de 3 anos e meio. Mais um pouquinho, gente. O anticristo será apoiado pela segunda besta. É a besta que emerge da terra, que é o falso profeta. Agora nós vamos falar do falso profeta. Então, como eu falei no início, são 2 bestas. A que emerge da terra, que é o anticristo, 10 chifres, poder grande. E agora a gente vai falar da besta que emerge da terra, que é o falso profeta. Vamos ler versículos de 11 a 14a do capítulo 13 de Apocalipse. E então, vi outra besta que saía da terra com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira em nome dela e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta. Ela enganou os habitantes da terra. Olha o espírito do engano aqui. Vejam, o poder e a autoridade do falso profeta, eles são evidentes. A própria palavra fala que foi dado, exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta. Só que esse poder não é nem de perto igual ao do anticristo. Por isso que o falso profeta tem só 2 chifres e o anticristo tem 10. O falso profeta terá poder sim, mas nem se compara ao poder do anticristo. Mas uma coisa eu preciso ressaltar com vocês. O falso profeta, ele é um operador de milagres, e entre muitos milagres, a palavra nos traz um em evidência. Ele é dito fazer descer fogo do céu. E aí agora a gente vai entender quando eu falo que os capítulos 10, 11, 12 e 13 ocorrem ao mesmo tempo. Olha como Jerusalém vai estar. Olha o palco da cidade de Jerusalém. No capítulo 11, versículo 5, Deus vai enviar 2 testemunhas, e aí a gente estudou se quem pode ser, a gente fez toda aquela explanação. Mas as testemunhas terão poder para deixar sair fogo da boca para matar os ímpios que vierem contra elas, e também vão fazer cessar, cair água do céu. Está lá no capítulo 11. O falso profeta vai fazer descer fogo do céu. Então imagine as pessoas que estão vivendo isso. Vão ver 2 pessoas falando do ministério de Jesus,
matando os ímpios que se voltarem contra elas, porque da boca sairá fogo. Vão ter poder de cessar cair água do céu, as testemunhas de Deus. Mas ao mesmo tempo haverá o falso profeta, que vai fazer descer fogo do céu. E como o ambiente é de apostasia, as pessoas não vão conseguir identificar o que é de Deus e o que é do anticristo. Por isso que é muito forte o que a gente está estudando. Não é à toa que está tudo parado. Precisamos ter isso na mente, porque quem ficar vai precisar entender esses sinais e falar: não siga o fogo que cai do céu, é o falso profeta. Olha as duas testemunhas, o fogo sai da boca. Gente, Apocalipse ele é cheio de símbolo. A gente precisa guardar isso, não está escrito à toa. Deus não ia revelar isso de uma forma à toa, porque o mundo vai estar vivendo um momento de caos. E aí vai ser muito fácil, se a gente calar a boca, do falso profeta vir e enganar muito mais. Vamos continuar mais aqui. A razão primária para o falso profeta operar sinais miraculosos é para que os habitantes da terra o sigam e adorem a quem? Ao anticristo. A segunda besta, ela é serva da primeira, que é o anticristo, e seduzirá o mundo inteiro para adorar a primeira besta. Olha Satanás querendo adoração, olha como ele quer. Adorem a Deus e vamos abalar o poder das trevas cada dia mais. Tenham isso em mente, meus irmãos. A primeira besta, ela age no campo político e militar, por isso que ela é muito violenta. Já a segunda, o falso profeta, é no campo religioso. Então, tudo indica que ele criará uma religião única. Uma religião única que terá como objeto a adoração ao anticristo, tá? Então, o indício é que haverá, e quem não seguir essa religião do falso profeta, nós vamos ver adiante o que vai acontecer. Vejam, a palavra diz que a segunda besta usará de um selo distintivo para os adoradores da primeira. Ambas as bestas se opõem à igreja durante a dispensação, mas o anticristo aponta para um personagem escatológico que reunirá toda a maldade dos impérios e governos totalitários. Então, só haverá duas igrejas na terra: a que adora a Deus, nós adoramos Cristo, e aquela que adora o anticristo. Assim como os que recebem o selo de Deus terão a vida eterna, os que recebem a marca da besta vão perecer eternamente. Vamos ler agora. O falso profeta vai criar uma imagem do anticristo. Vamos voltar aqui, versículos 14 e 15 do capítulo 13. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra da besta, que fora ferida pela espada, e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Então veja, o falso profeta criará alguma forma de imagem, uma estátua, alguma coisa, mas que vai poder falar e que vai fazer com que sejam mortos todos os que recusarem adorar a imagem. A imagem é do anticristo. Olha quanto falso milagre. Essa estátua, de alguma forma, vai ter poder de falar. E de alguma forma, essa estátua vai matar todos aqueles que não adorarem a estátua, que é a estátua do anticristo. Então vejam, isso tudo dado pelo falso profeta. É uma habilidade que a estátua terá de fazer com que as pessoas que não adorem o anticristo sejam mortas. E aí agora eu vou falar. Eu já estou caminhando para o final, deixa eu só ver aqui o tempo. Eu vou contar um testemunho. Quando eu comecei a estudar Apocalipse, eu tenho esse tablet que me acompanha há muito tempo, tem uns 10 anos. Aqui tem as minhas aulas. Então eu preparo a aula no computador, depois eu jogo para o tablet para trazer aqui para a igreja. E eu tinha começado a estudar, tinha começado a passar algumas coisas para o tablet. Um belo dia eu acordo, eu vou ligar o tablet não ligava. Pense numa pessoa desesperada. Eu entrei em desespero, porque aqui tinha muita anotação minha. E o Sérgio, meu marido, ele ficou tão compadecido. Ele assim, me dá o tablet, me dá o carregador, porque eu vou pro meu trabalho e vou pedir pro técnico que eu tenho lá olhar para ver o que a gente pode fazer. E eu tava assim, transtornada. Meu Deus, a aula! E eu não tinha terminado a aula.
E aí o senhor falou assim, o Sérgio saiu, e o senhor falou assim pra mim, minha filha, vai pro computador terminar a aula. Aí eu fui pro meu computador e comecei, eu digitei 4 horas seguidas e esqueci do tablet. Eu sempre termino a minha aula com amém. Quando eu digitei amém no meu computador, o senhor ministrou meu coração. Se acalma, foi só o cabo. Quando ele falou o cabo, eu lembrei do tablet. Liguei pro marido. Sérgio, foi só o cabo, foi só o cabo. Aí ele assim, o Hernani, que é o técnico, falou que provavelmente é só o cabo que tá partido. Então assim, tudo é muito difícil porque a gente está mexendo com coisas que ele não deseja que a gente queira saber. Então guardem essas informações. Não sabemos quem será arrebatado, quem não será, mas sabemos uma coisa. Temos um papel importante de levar essa palavra nas igrejas, nos cultos, trazer a verdade na vida dos irmãos. Porque não adianta, a gente sabe que está perto de acontecer. E mesmo que não seja para a nossa geração, pode ser para a geração do teu filho, da tua filha. Precisamos levar essa palavra ao conhecimento das pessoas. Amém? E aí eu vou falar da marca da besta. Bom, a marca da besta, ela tem um significado muito mais espiritual do que a gente possa imaginar. A marca será física. Tem muita gente que acha que a marca não será física, mas eu vou mostrar na palavra que João, em capítulos diferentes, fala dessa marca da besta de forma física. Eu respeito quem pensa diferente, mas a palavra diz claramente isso. Então vamos ler capítulo 13, de 16 a 18. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Seu número é 666. Amém. Então vamos começar. Vejam, o João está nos falando que haverá uma marca na mão direita ou na testa. Ele está vendo a marca. Ele está vendo os marcados. Então, se essa marca não fosse física, talvez ele não estivesse vendo. E é interessante que a palavra diz mão direita. Podia falar assim, receberá uma marca na mão, mas a palavra estabelece direita. E a palavra nos diz qual é a mão de Deus que está sobre nós? A destra. Olha como Satanás quer o engano em tudo. Olha como ele almeja o lugar de Deus nas nossas vidas. A marca podia ser em qualquer mão, mas não, é na mão direita. Então, quem receber a marca na mão direita ou na testa, vai poder comprar, vender, vai poder viver. Mas quem não fizer isso, a palavra já diz, não vai comprar nem vender. Então, veja, quem vai estabelecer essa marca é o falso profeta. Porque quem vai colocar a marca é o falso profeta. E virá dessa parte religiosa. Então vejam, o falso profeta, nós já vimos que o anticristo vai agir no campo político-militar. O falso profeta, ele vai agir no campo religioso. Provavelmente ele vai criar uma religião universal, entre aspas, porque os crentes não vão se curvar em nome de Jesus, vão preferir a espada do que ir para o cativeiro, como nós já vimos também. Mas essa religião trará essa marca. Olha a sutileza. Porque a gente podia pensar, é o anticristo que vai estabelecer a marca. Poder militar, bota a espada. Ou você aceita ou eu te mato. Mas não. Vai ser o falso profeta. Vai ser a sutileza do falso profeta no meio da religião. E aí vem a marca na mão direita ou na testa. E a marca, olha como vem. A não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta. Então, a marca, ela pode ser o nome da besta ou o número do seu nome, que é 666. Então, a marca, ela se divide em o nome da besta ou o número que representa a marca da besta.
E é de uma forma muito sutil, porque isso vai ser inserido pelo falso profeta. Então, é inserido nos ensinos religiosos dessa religião única a ser criada. Mais um pouquinho. As pessoas que receberem essa marca estarão aderindo a um sistema religioso cujas leis serão ensinadas e impostas aos cidadãos pelo falso profeta. Então, imagina o que vem por aí. Para implementar esse sistema religioso, o falso profeta contará com a autoridade do anticristo e também com a eficácia de Satanás de operar grandes sinais. Então, por que o falso profeta tem 2 chifres, tem menos poder do que o anticristo, que tem 10, mas também vai operar falsos sinais? Tanto que ele vai fazer descer fogo do céu. Porque ele, nessa religião que ele vai criar e vai estabelecer como critério a marca da besta, gente, nós cristãos não temos como mandamento a ceia, e nós não fazemos a ceia. O que ele vem é nessa sutileza, só que para ele vai ser uma marca. Nós nos batizamos nas águas, para ele vai ser o quê? A sutileza de uma marca. Ou do nome ou do número que representa a marca do anticristo. 666. E aí, a respeito do número 666, eu não vou tentar decifrá-lo, porque muito tem se dito. Mas eu quero dizer algumas coisas para vocês. A palavra nos fala que haverá uma marca que identificará os adoradores do anticristo, que é Satanás. Essa marca, que é física, respeitando quem entende que não é, porque eu vou trazer outro versículo, porque nós já lemos aqui no capítulo 13, nós já lemos nos versículos 16 a 18, que é uma marca. Tanto que ele diz que na mão direita ou na testa. Mas tem outro versículo que eu já vou ler também que fala da marca. Ele diz claramente que essa marca, ela é física e vai ter que existir para você poder comprar ou vender. Aí eu te falo, se você não aceitar, como é que você vai comprar comida? Como é que você vai comprar remédio? Como é que você vai ter uma casa? Isso tudo vai ser feito de uma forma muito sutil dentro de uma religião. Vejam, o mundo está na apostasia. O falso profeta faz descer fogo do céu. As testemunhas estão lá jorrando fogo pela boca e matando os ímpios. As pessoas vão estar muito perdidas. E aí vem uma religião, olha, fiquem aqui, eu garanto a paz para vocês. Eu garanto comida, remédio, saúde. Mas, para tanto, eu vou te dar uma marca. Muitos serão enganados. Muitos serão enganados. E isso não vai acontecer só em Israel, não. Porque a gente já viu que o império do anticristo ele é global. Então, prestem atenção. E por que eu quero chegar nisso? Eu quero chegar nisso porque quando a gente fala de marca, eu não vou dizer, nem eu sei qual vai ser, mas a gente hoje sabe que tem chip, QR Code, tatuagem quântica, cartão de memória, leitura de íris. A tecnologia sendo usada para estabelecer facilidades. Olha, você coloca um chip, recentemente teve uma reportagem, você recebe um chip e você pode comprar, você não precisa andar com documentos. Gente, já existe uma tatuagem quântica que equivale a uma carteira de vacinação. Olha que sutileza! Uma carteira de vacinação, você não vai precisar não. Quando você passar essa tatuagem quântica, vão saber se você está imunizado ou não. Isso é a sutileza das bandejas do mal. Se nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus, e em nenhum momento Deus tem chip, tem tatuagem quântica, tem nenhuma marca, por que nós, filhos, imagem e semelhança dele, vamos ter? Cuidado com as sutilezas do mundo. Mas o que tem? Eu vou receber um chip e vou poder viajar só passando assim nas alfândegas. Eu vou receber um chip na mão, identificador, vou poder comprar sem precisar tirar da carteira, não vou ser assaltado. Cuidado com as sutilezas do mundo, porque no mundo jaz o maligno. Eu sempre falo para vocês, eu não creio que Satanás vai aparecer pra gente com 2 chifres e um rabinho. Ele vai aparecer de forma muito sutil. E o falso profeta, ele vai criar a imagem que vai fazer falar e matar quem não adorar, e vai criar esse sinal, que representa o anticristo, o nome e o número do nome. Então é numa sutileza dessa, cuidado que
O que tem a ver? Que imagina, é a tecnologia. Meu irmão e minha irmã tá lá. Se nós fomos feitos a imagem e semelhança, imagem de Deus, semelhança ao caráter de Deus. Deus tem alguma marca? Não. A única marca que a gente tem é o selo de Deus no nosso espírito. Essa é a única marca que a gente tem e a gente já tem. Então, atenção, se o mundo chegar, olha a tecnologia, cuidado. Cuidado, que é numa dessas. Eu acho que as coisas vão operar de uma forma sutil no centro de uma religião, onde o mundo vai estar passando por muita dificuldade e vai chegar o falso profeta. Vamos criar, todo mundo vai viver junto, ninguém vai precisar roubar nem matar. Olha, tá tudo aqui, vendinha, comida, médicos, todo mundo cooperando entre si. Mas para cooperar entre si tem que ter essa marca. Cuidado com a história da marca. Cuidado achar que não é facilidade da tecnologia. Cuidado. Lembre-se, Deus não tem marca de chip, de tatuagem quântica, de nada disso. A única marca que a gente tem, a gente já obteve, que é o selo dele. Não precisamos de outra marca. Cuidado com isso. E aí, eu fui estudar, assim, nós sabemos que a cultura judaica, os números têm um símbolo, né? E aí, o número 6 na cultura judaica representa o homem caído, já que a própria palavra diz que o número é 666. Então, o homem caído é uma rebelião contra Deus e unido com o diabo. Nessa expressão 666, o número 6 está representado 3 vezes. Logo, 666 aponta para o homem em grau máximo de independência a Deus. Olha, Satanás. Existe um teólogo, Arthur Bloomfield, ele é muito citado do reverendo Hernandes, eu volto e meia cito, que eu gosto de ler esse teólogo, e ele diz que o número 666 representa a trindade maligna. Satanás, o anticristo e o falso profeta, né? Então a gente continua, assim, tem grande identificação nisso. Vejam, eu já estou caminhando para o fim, eu não vou poder passar, mas eu fiz uma pesquisa na internet de um estudioso e que, segundo ele interpretou o que seria a marca da besta, que representa o número 666, que é o nome da besta. Eu não vou poder passar para vocês que, olha, o negócio é tão diabólico que eu não vou conseguir mostrar para vocês essa marca. Mas vai ficar aqui na igreja, porque eu cheguei a mandar com antecedência. Então, numa outra oportunidade, a gente pode ver. E caminhando para o fim, eu quero ressaltar que a pastora Valéria nos ensinou no capítulo passado, no capítulo 12, versículo 11, diz assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. Vejam, os que permaneceram em Deus preferirão a morte e a apostasia. Vão preferir vencer o dragão e o anticristo, não amando a própria vida, que é o chamado ao martírio, que eu denomino dessa forma. Vejam, e eu não posso deixar de falar que a morte no livro de Apocalipse, ela é identificada, que apesar da gente ter toda essa tecnologia, né, avião, bomba atômica e tal, biblicamente, a morte que os crentes vão preferir, que é narrada nesse versículo 11 do capítulo 12, ela é explicada no capítulo 20, versículo 4, que eu vou ler para vocês. Vi tronos que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então vejam, a morte de quem não aceitar, e aqui novamente João fala da marca. Por isso que eu falo, a marca, ela precisa ser física, porque João está falando aqui em 2 capítulos, em 2 versículos diferentes, e capítulos diferentes, o 13 e o 20. Mas o que eu quero dizer
é que a morte daqueles que vão reinar com Cristo, que não vão se submeter a adorar o anticristo, a ter a marca na mão ou na testa, é por decapitação. E meus irmãos, se vocês fizerem uma pesquisa na internet, vocês já vão ver que em alguns países cristãos estão sendo decapitados por não aceitarem determinada religião ou não aceitarem se curvar a determinada forma de poder. Então, isso já existe nos dias de hoje. O que vai acontecer é que em Apocalipse vai se intensificar. Mas veja, por que o versículo 11 do capítulo 12 diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho? Porque quando nós, assim como nós vimos no capítulo 13, não aceitarmos a marca, não aceitarmos adorar o anticristo, não aceitarmos nada do que vem dele, as falsas doutrinas, nós vamos estar, ele vai guerrear contra nós, muitos morrerão, mas na morte nós vamos estar vencendo todo o império do mal, pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho da palavra. Meu irmão e minha irmã, para você dar esse testemunho, você precisa conhecer o que está aqui. Por isso que é muito importante você conhecer o que hoje aqui a gente está falando. Porque esse testemunho da palavra que todo mundo tem, porque todo mundo tem experiência com Deus, todo mundo conhece alguma parte da palavra. E nós vamos dar esse testemunho dizendo, olha, vocês vão reinar. Quem não aceitar vai reinar para sempre com Jesus. Isso é o mais importante. Nenhum sacrifício teu hoje pode ser maior do que Jesus na cruz. Por pior que você esteja passando. E aí eu vou voltar a falar disso de outra forma. Nenhum sacrifício nosso durante a grande tribulação pode ser maior do que Jesus passou na cruz. Por mim e por você. Então está na hora de crescermos como filhos e entendermos que não podemos negociar valor nenhum de Jesus, valor nenhum de Deus. Porque Satanás, ele está agindo, mas vai se intensificar e precisamos estar prontos como exército de Deus para entender e fazer toda essa leitura que hoje nós fizemos sobre as artimanhas dele. Amém, igreja? Amém. Porque são os vencedores que vão reinar com Cristo. Amém. Deus seja louvado. Pastora Valéria, pode vir. A minha bateria também está acabando. Glória a Deus, querida. Eu queria aqui destacar isso que a Denise falou, reforçar isso para você. A gente tem recebido coisas de pessoas que são crentes e não estão caindo já no engano. Elas não estão percebendo o que está acontecendo. Mensagens, inclusive, vocês devem ter recebido agressivas quando você se posiciona a favor da palavra, dizendo que você é cheio de preconceito, que você não está entendendo como que está o pensamento do mundo, que você não está abrindo a sua mente. Então, amém. Fique esperto. E todas as vezes que a Denise falou, né, que nós vamos passar, que nós... É porque já começou. Já começou. Então, às vezes a gente fica achando que é uma coisa longe ainda, mas não. O engano já começou. E eu, particularmente, conheço pessoas, líderes cristãos, gente da área de ensino, pastores, pessoas que estão na internet, que estão defendendo que esse chip que já existe, que já está sendo implantado, que isso não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. Ora, se você vai implantar uma coisa para você, que é exatamente no lugar em que a Bíblia diz, que é a fronte ou a mão direita, e que se você tirar, vai causar a sua morte, se isso não é o que a palavra está dizendo, se isso faz você comprar e vender, identifica você, então, sinceramente, eu não consigo imaginar o que vai ser. Então, fique atento, porque no nosso meio há líderes cristãos defendendo esse tipo de coisa. E aí eles ainda acusam a gente de ser muito bitolado. Não, mas tem nada a ver. Você que não conhece a palavra direito, olha, eu conheço o que está escrito. E não em um versículo, porque a gente não se baseia só em um. Mas a Denise trouxe o outro de Apocalipse 20. Então, fique muito atento. Se formos arrebatados, né, antes, né, como nós cremos e queremos crer, né, mas esse arrebatamento é para os vencedores, ou seja, aqueles que realmente têm relacionamento com Deus, eles vão vencer, né? A gente não vai estar aqui para viver isso. Mas
Se o arrebatamento for nos 3 anos e meio, ou se for depois, se for lá no final, né, e os pós-tribulacionistas que tiverem razão na interpretação deles, vamos passar por isso. O que nós precisamos é nos preparar para tudo o que vier. Amém? Vamos fechar os nossos olhos para orar. Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Seja exaltado, nós te agradecemos por este estudo da palavra, ó Deus, por todas essas informações que foram trazidas para nós, e nós clamamos que o Senhor nos dê sabedoria para processá-las. Clamamos ainda, Pai, que o Senhor nos proteja de toda seta de medo, em nome de Jesus. Nós declaramos nesta manhã que nós somos selados pelo Deus vivo, nós amamos o nosso Deus, nós desejamos viver uma vida com Deus, nós estamos estudando a palavra para que ela seja a nossa regra de fé e de prática. Nós queremos o Senhor e queremos a eternidade com o nosso Deus. Então, Pai, que o Senhor nos traga a tua paz, que o Senhor nos traga a sabedoria necessária para viver este tempo com entendimento. Ó Deus, em nome de Jesus, com equilíbrio, com a tua paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, Senhor, fala, Senhor, fala ao coração de cada um que ouviu esse estudo aqui e cada um que ouvirá depois o que está gravado, Pai, em nome de Jesus. Manifesta o teu poder, Pai, nas nossas vidas. Eis-nos aqui, Senhor. Estamos com o Senhor. Haja o que houver. Aleluia. Não abriremos mão da nossa salvação, não optaremos pelo mais fácil, não seguiremos aquilo que a nossa carne prefere, mas viveremos pelo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus Amém. abençoe a sua vida. Amém.